as pesquisas ainda são escassas. As pesquisas com nutrição e dor são coisas muito recentes e ainda tem pouca coisa. Muitas vezes são suposições de mecanismos, né? Não existe algo concreto. É assim. É isto que causa isto. Isso não existe ainda. Então, assim, se a gente for até numa cronologia muito básica, hoje se fala muito. Hoje você vai no congresso de nutrição, o assunto é intestino. Só que o assunto intestino começou a ser estudado na nutrição não tem nem 15 anos, mais aprofundado. Porque ele começou a conseguir ser mais aprofundado depois do projeto Microbioma, que veio depois do projeto Genoma. Então, assim, isso são coisas muito recentes, porque antes você não conseguia visualizar o que é o intestino, não tinha tecnologia para isso. Então, assim, 15 anos foi ontem para a ciência, 15 anos não é muito longe. Então, são pesquisas muito recentes. E pensando especificamente em dor, ainda são coisas mais recentes ainda. Então, as primeiras se falava muito em nutrição e dor em pacientes com osteoartrite, inicialmente, né? Do tipo, você tem um problema no joelho, você tem que perder peso para reduzir sobrecarga em articulação. Era isso que se dizia antigamente. Ou então, quando se pensava em dor visceral de uma doença inflamatória intestinal. Então, era isso que se conversava. Até que começaram a surgir, inclusive por especulações, por conta de suplementações com vitamina D, né? O estudo da vitamina D já é uma coisa mais antiga, e aí começou-se a investigar a vitamina D nesses pacientes com dor. E aí começou a descobrir que pacientes que têm deficiência de vitamina D eram mais sensíveis à dor. E aí suplementava-se vitamina D e esses pacientes melhoravam também a sensibilidade à dor. Então, assim, começou aí. Então, assim, não é uma coisa antiga. Isso é recente. E eu te digo, eu não digo nem que é desconhecido nas áreas de saúde. É desconhecido dentro da própria nutrição, dentro do próprio mercado de nutricionista. Muitos não entendem, não conhecem, e os próprios pacientes não conhecem também. Então, às vezes, o paciente chega no meu consultório querendo reduzir um diabetes, melhorar um diabetes. E quando você pergunta, o paciente tem uma dor crônica há anos, mas que ele nunca pensou que, eu tenho uma dor aqui que me incomoda, que não sei o quê, mas para você não tem relação com isso, né? Então, assim, os pacientes desconhecem e os profissionais desconhecem. Eu nunca vou esquecer, isso me chamou muito a atenção há uns 4 anos atrás, quando eu dei uma palestra no congresso falando de nutrição e dor. E aí eu acabei dando umas alfinetadas, no final das contas, do tipo, poxa, os médicos não indicam, os médicos não conhecem o que a nutrição, o que a fisioterapia pode fazer pelo paciente com dor. E aí fiquei falando, indignada na apresentação, até que no final da apresentação, algumas nutricionistas viraram para mim, Sara, eu vou te contar uma coisa. Eu sou nutricionista e eu não sabia dessa relação de 50% do que você está me dizendo. Então, assim, isso tem 4 anos. Isso é coisa recente. E os estudos que até destacam mais sobre isso são coisas de 4, 5 anos atrás que a gente consegue encontrar. Então, assim, é desconhecido para muita gente. E eu digo que está se tornando mais conhecido por conta de vocês fisioterapeutas. Porque pelo atendimento de vocês, pela visão ampla que vocês conseguem e acaba divulgando, né, indicando e tudo para a gente, nutricionista. Só que, infelizmente, como tem muito nutricionista que não conhece, às vezes o paciente chega no nutricionista para tratar isso e também não consegue o resultado que o fisioterapeuta deseja.